né? Na última aula a gente aprendeu sobre os contrastes, ele descobriu alguma forma de fazer no R, ele vai compartilhar a tela com a gente, né, Ezio? Vai mostrar. Pode ser? Agora? Isso. Não é um pacote, não. Na verdade, a gente já está dentro do próprio R, mas vou compartilhar aqui. Só quero entender por que travou a sua tela. Deixa eu só entrar de novo aqui na reunião rapidinho. Tá. Pronto, não sei porque sempre que você inicia a gravação, sua tela trava. Eu não sei. Mas você não está conseguindo compartilhar a sua tela? Não, aqui que tinha travado, agora eu consigo compartilhar. Ah, tá. Ah, beleza. Tá aparecendo aqui, professor? Ainda. Ah, tá. Tá começando a compartilhar. Apareceu? Tá. Então, a gente tinha os contrastes aqui que eu peguei do slide. E para Uhum. fazer os contrastes aqui, você cria um conjunto de cada um. Tá. Assim. Dá para você aumentar a letra? Aumentar Tá a bem, mas para mim tá letra. bem pequenininha. Tentar dar um zoom aí. Dá um zoom. Aí eu não sei como é que dá um zoom no R, não. No HTML, não. Alguém sabe como é que dá um zoom no HTML? Vê se eu não tenho. Ctrl mais. Ou essa rodelinha do mouse. Não tá indo, não. A rodelinha do mouse não vai, não. Eu tentei aqui, não vai. Ah, porque, calma aí, você não tá no seu browser, você tá na preview do R. Abre no browser, tá ali, ó, Open tá. in, aí, clica, aí agora faça. Show. Ctrl mais. Beleza. Isso. Ah, só uma coisa, no R também dá Ctrl+, eu testei agora e foi. Daria, sem abrir no Mas browser. no próprio R, né? Aham. Então, tô no HTML para poder ter imagenzinha. No preview, daria. Dá? O meu não foi, eu fiquei apertando, não tá indo, não. O piratão. Então, Não, voltando. beleza. A gente tem os contrastes aqui e a gente tem que criar os conjuntos dele falando em função de y. 0, 0, 0, menos 1 e 1 aqui para o primeiro contraste, etc. A gente tem que declarar variáveis como fator. Necessariamente, ela não vai funcionar sem ser fator. Eu tinha esquecido de declarar e não estava indo. E depois a gente vai usar... Droga. A gente vai usar a função contraste e vai dar um cbind com os contrastes que a gente tinha feito aqui em cima. A gente pode criar os contrastes direto aqui dentro, não precisa ter feito um por um, não. E para mostrar como ficou os contrastes aqui relacionados à porcentagem de algodão, ficou assim, mostrando cada um deles. E a gente vai usar a função AOV de novo. Mas necessariamente tem que colocar qual foi o conjunto de dados dentro dela, não pode usar vetores separados. Só que na hora do AOV ele não sai, tem que dar um summary AOV e dar um split junto. Eu vou compartilhar o código também no chat e colocar quais são os contrastes. Se você botar só até o segundo aqui, ele vai mostrar os dois contrastes. Você tem que colocar os 4 junto para mostrar quais são. E os resultados estão batendo igualzinhos à tabela que deu aqui. Os contrastes deu o mesmo resultado. Os graus de liberdade estão iguais, as médias. Nossa, que maravilha! Adorei. Tá tudo igualzinho. É no próprio AOV que faz, não precisa de pacote. Show de bola, muito bom. Como você vai compartilhar com a gente? Eu vou botar agora no chat o código. Você põe no chat? Isso, eu não tinha mandado antes porque eu não sei se você já tinha tentado isso, não deu certo, não sei, aí... Não, eu não consegui nada que ficasse próximo do resultado. O João Pedro falou, já está aprovado. Então vou mandar agora. Muito bem, manda pra gente aí. Vou mandar agora, então. Já vou adicionar isso aí nos meus códigos. Boa noite, José Ricardo. Beleza, Ezio, compartilha com a gente então, tá? Para quem chegou agora. Tá. Você quer ver também? Tá. Olha, até o Oliver ficou empolgado com os contrastes dele, que também quer ver, né, Oliver?
Sim. Muito bem. Obrigada, viu, Ezio? Manda pra gente aí, se ainda não mudou. Eu coloquei no chat, mas se quiser eu mando o RMD também. Tá tudo aí, né? Nananana. Não, beleza, acho que aqui é suficiente. O chat fica salvo, né? Mesmo depois que a gente fecha a aula, né? Beleza, gente. Vamos continuar então. O problema já foi resolvido aí dos contrastes. Vai ficar mais fácil para vocês fazerem na lista, bem mais fácil. Deixa agora eu compartilhar minha tela com vocês. Vou colocar aqui nas apresentações. Então, gente, ó, lembrando aí, tá? A gente, na aula passada, a gente falou sobre os contrastes, o método de Sheppard, né? Quando os contrastes não são ortogonais, para comparar todos e quaisquer contrastes, e falamos sobre os métodos de comparação de pares de médias, que seriam LSD, Duncan, Newman-Kills e o teste de Tukey. Então, hoje, a gente vai só fechar essa parte da comparação de médias, tá? A gente vai falar da comparação de médias com controle. E aí eu vou dar um exercício para vocês fazerem aqui, vou dar um tempinho para a gente fechar essa parte. A gente entra na parte de verificação da adequação do modelo, que seria o tópico 4, tá? Então, vamos lá, continuando, gente, os slides. Só um detalhe, eu adicionei novos slides naquela apresentação que já estava lá no Moodle, tá? Então, quem já baixou os slides, baixa de novo. O código do R também, eu mexi nele. Hoje eu aumentei as coisas lá, coloquei mais conteúdo na mesma apresentação. Bom, então, só achar aqui meu Teams. Está tudo certo. Muito bem. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certinho? Estão vendo a minha tela? Sim. Tudo certo, professor. Tá bom, então. Então, bom, aqui a gente vai ver alguns métodos agora nas situações em que a gente não tem interesse em comparar todos os pares de médias, tá? A gente tem um dos níveis, é o nosso nível de referência, que a gente vai chamar de nível de controle, e a gente quer comparar as outras médias com esse nível, tá? Então, se eu tenho A tratamentos, eu vou fazer A-1 comparações, e a gente vai ver o método de Dunnett, o teste de Dunnett, para fazer esse tipo de comparação, tá? Vamos supor que a gente vai chamar de A o tratamento controle, então, a hipótese nula. Eu vou fazer, na verdade, vários testes, vou fazer A-1 testes, ou A-1 hipóteses, né, que eu vou comparar, cada uma eu vou estar comparando a iésima média com a média A, que é a média de controle, tá? Ele é basicamente uma modificação do teste T, onde a gente tem uma constante tabelada aqui, que é a constante que é calculada com base na distribuição da estatística de teste sobre H0, tá? É uma tabelinha que também tem lá no final do livro do Montgomery. E aí, para cada hipótese, a gente calcula essa diferença observada, o valor em módulo da diferença entre a iésima média e a média de controle. E eu rejeito a hipótese nula se essa diferença é maior do que esse valor crítico, tá? Lembrem que vocês podem perceber que o valor crítico ele é parecido com aqueles outros testes. A gente tem essa quantidade aqui, que está relacionada ao erro padrão, né, da média, como o quadrado médio do erro, como sendo uma estimativa para a variância do erro. E aqui, NI, o número de réplicas no nível que eu estou comparando, e NA, o número de réplicas no nível de referência. E a gente é um teste que mantém a taxa de erro tipo 1, tá? Então, alfa aqui não é o nível de significância de cada comparação, mas é o nível de significância global, né? Então, ele é um dos testes interessantes da gente fazer, porque diferente lá do teste T, ele vai manter o nível de confiança global, tá? Bom, na verdade, acho que só faltando isso, para a gente... Nossa, acho que se eu tivesse visto que era só esse teste, eu teria dado na última aula para a gente poder fechar a parte das comparações múltiplas,
tá? Mas, de toda forma, eu queria aproveitar aqui um tempinho para a gente só fazer um exercício. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o experimento, o mesmo experimento do exercício anterior, tá? Lembra que, acho que na aula de quinta-feira passada, eu acho, o José Ricardo até resolveu o exercício aqui. A gente entrou com os dados do experimento do tempo de coagulação do sangue pelas dietas, tá? E aí, eu vou voltar aqui no slide que tem os dados. E aí, o que eu quero bom, quando a gente resolveu ele em sala, a gente viu que tem diferença significativa, pelo menos 2 dietas são diferentes entre si. E aí eu vou pedir para vocês fazerem um teste de comparações múltiplas para esse experimento. Aqui, tá os dados. A gente fez também algumas estimações de parâmetros. Será que vocês conseguem fazer agora? Ó, lembrando, na aula passada, a gente viu 4 testes para comparar pares de médias. Um desses testes foi o teste de Duncan. Então, vamos tentar agora fazer aí. O teste de Duncan, ele não tem muita conta. O que vocês precisam é dos valores tabelados, tá? Então, vou dar um tempinho aí para vocês fazerem o teste de Duncan para comparar todos os pares de médias nesse experimento aqui, tá? E aí eu vou deixar os valores tabelados aqui. Eu vou anotar para vocês quais são, porque senão vocês vão ter que consultar uma tabela aí. Lembrando que a tabelinha não está no livro novo, tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês os valores. Esse é o jeito melhor de eu colocar. Bom, gente, vocês têm os slides, tá? Eu vou deixar aqui no slide do teste de Duncan. Lembrando que é esse aqui, tá, gente? A gente calcula a medida de erro padrão. É um experimento balanceado, então essa é a medida de erro padrão. E a gente calcula essa amplitude total estudentizada, que, na verdade, ela é o nosso valor crítico, né? Então, o que vocês precisam Bom, o quadrado médio do erro vocês já têm, porque naquela aula vocês fizeram a tabelinha nova, né, para fazer o teste F, que a gente chegou a calcular já a tabelinha. Então, vocês têm o quadrado médio do erro, e aí vocês conseguem calcular isso. Eu só preciso passar para vocês os valores tabelados. Quem é o F aqui, tá? O F são os graus de liberdade do erro, que são 20, tá? E o P, lembrando que o P aqui é aquela medida de distância entre as médias que eu estou comparando. Então, eu estou comparando, eu tenho 4 níveis, 4 dietas. Então, eu vou ter o P 2, 3 e 4, tá? Eu vou ordenar as médias amostrais e o P vai estar relacionado à distância entre as médias. Quando as médias são sucessivas, se eu estou comparando pares de médias sucessivas, o P é igual a 2. Se tiver uma média entre essas duas médias, eu vou ter o P igual a 3, caso contrário, eu vou ter o P igual a 4, tá? Então, a gente vai precisar. E o nível de significância vai ser de 0,05. Então, eu vou passar para vocês o R de alfa 0,05, para F é igual a 20, e o P vai ser 2, 3 e 4, tá? Acho que eu vou colocar aqui no chat, é o jeito mais fácil. Então, eu vou ter aqui o R, tá? De 0,05 para P igual a 2 e F é igual a 20, ele é 2,95. O R de 0,05 para P igual a 3. E F é igual a 20, ele é 3,10. E o R de 0,05 para P igual a 4 e F 20.
ele vai ser 3,18. E aí, gente, para quem não fez a tabelinha nova na última aula, não tem ela aí, de toda forma, eu vou passar para vocês o quadrado médio do erro, tá? Que aí, enfim, independente se a pessoa fez ou não o exercício da aula passada, ela consegue fazer o quadrado médio do erro. É 5,6. Tá? Lembrando que é um experimento que tem. Então, aí, tá aí no chat as informações que vocês precisam e eu vou deixar compartilhado aqui na tela. O teste de Duncan vocês têm também, né? Eu vou deixar aqui. Pode ser, gente? Todo mundo caladinho aí? Pode ser sim. Deixa eu aqui. Vocês vão calcular o RP e rejeita a hipótese nula se a diferença absoluta entre os pares de médias for maior do que esse RP, tá? Vou deixar nessa tela aqui. Aí vou dar uns minutinhos aí, uns 10 minutinhos para vocês e a gente faz, mas quem tiver alguma dúvida me chama aqui, tá? Só desligar meu microfone.
Oi, Vívia. A tabela que você pergunta é o quê? Os valores tabelados? Os valores tabelados, valores críticos, eu coloquei no chat para vocês, tá? Os valorzinhos de R. Tem a tabela de dados, que está lá na frente. Não sei qual tabela que você está se referindo. De dados mesmo. Ah, tá. Tá, pois é, tá bem lá tá no final do. Tá aqui no slide 30, a tabela de dados. Tá bom, obrigada. Nada. Não é assim, você não bate. Não precisa. Desculpa. É só em último caso. Professora, tô com uma dúvida. Esse Rzinho alfa, o PF, ele é o valor da tabela, né? Para o número de tratamentos que eu tenho, grau de liberdade. É esse valor que você colocou aqui, né? Sim. Aí, pera. Tá, então isso eu entendi. Tá. Tá, que eu tava perdida com quem que eu ia comparar para rejeitar ou não teste, mas tá, entendi já. Entendeu? Eu acho que sim. Vou ver aqui de novo. Obrigada. Porque depende das médias que você está comparando. Por isso que eu coloquei os 3 valores. Vocês vão usar os 3, tá? Dependendo da comparação que vocês estão fazendo. Não, mas tudo bem. O Ezio pediu o gabarito, a Lívia colocou. Espera um pouquinho. Vou dar mais um tempinho, tá? E aí a gente faz junto, se alguém quiser fazer, enfim. Eu achava que era o número de tratamentos. Não, olha só.
É porque a estatística Rzinha, ela é Rzinha de alfa, os dois parâmetros são P e F. O Uhum. primeiro parâmetro, P, ele é a distância, ele é uma medida de distância entre as médias, tá? Uhum. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar as médias amostrais, pegar a média de cada dieta, as médias amostrais vão ordenar. Aí, quando vocês forem fazer a comparação de cada par de médias, vocês vão ver a distância que elas estão, de forma ordenada, tá? Tá. E aí, por exemplo, vocês vão usar o P igual a 2 se elas forem médias sucessivas. Se tiver uma diferença, tipo uma média entre elas, vocês vão usar P igual a 3. E se forem as médias dos extremos, se estiver comparando, tipo a menor com a maior, vocês vão usar P igual a 4, Tá, agora eu entendi. tá? Tá bom, entendi. É porque no outro teste, o outro teste que tem, no Limão Quiz, isso muda. E aí, no lugar do P, você usa o A, que é fixo, mas nesse teste vocês têm que olhar isso, tá? Tá, tá bom, obrigada. De nada. E aí, gente, alguém conseguiu terminar? É, vamos resolver juntos? Eu tô tentando achar uma maneira aqui de não ficar só meio mecânico a conta para fazer meio automático, mas não tá difícil. Professora, pode esperar só até 7? Faltam 4 minutos. Sim, espera.
Professora, tem algum modo de fazer a conta meio... Não é automaticamente, é porque, por exemplo, da dieta, se eu não me engano, da A para C, é porque eu me enrolei um pouquinho aqui. Deu uma diferença de 7 na média. Aí eu vi que é maior do que esse 3,18, 3,18. Aí, por exemplo, tem como eu deixar isso automático ou tem que... É que eu não sei explicar. Botar, se a diferença for maior do que tanto, print esse resultado, ou alguma coisa assim, ou tem que ser na mão mesmo. Não, na verdade tem como você fala, tipo, criar uma condição já, e aí ele testa para quaisquer pares de médias, né? Pois é, na verdade, assim, você precisa especificar na sua condição qual que é a distância entre essas médias, né? Tipo assim, porque essa é a principal condição para você saber com qual valor você compara, né? Então, primeira coisa que você vai colocar, ordene as médias amostrais. Depois, calcula a diferença entre todos os pares, mas se os pares são sucessivos, você vai olhar o valor tabelado com 2. Não, tudo bem, pode fazer à mão, porque foi João Pedro que perguntou, né? Uma maneira de, tipo, implementar isso, pelo que eu entendi. Então, você tem que colocar na sua condição isso, né? Para qual valor ele vai comparar, ele precisa ordenar as médias e ver qual é a diferença entre elas. Uhum. Tá? Mas tem como. Eu empaquei um pouquinho nisso, porque não ficou certinho. Aqui ficou não. A, B, B e C. Aí saiu da ordem que estava, eu me enrolei aqui na hora de fazer, porque eu esqueci que tinha mudado isso. Ah, tá. Você tem que primeiro ordená-las e aí considerar a posição delas para fazer a comparação, né? Tipo, de alguma forma colocar isso no código, pegar a ordem que elas estão. Mas claro, tem como colocar isso tipo num código para você fazer para qualquer par de médias, né? Com certeza. Oi, Lívia. Professora, o João comentou da comparação. Ele não vai comparar com o valor tabelado, ele vai comparar com RP, né? A gente vai comparar com RP, com Rzão, Pzinho. É o valor tabelado multiplicado pelo erro padrão da média. Uhum. Isso, é o Rzão, não o Rzinho. Perfeito. Isso mesmo, Lívia. Gente, alguém quer resolver? Quer compartilhar a tela? Terminei. Eu tô travado aqui. Eu ainda tô fazendo também. Tá. Ninguém. Então, deixa eu pegar a minha solução. Gente, só não repare, minha solução tá à mão. Eu vou compartilhar minha. Na verdade, eu ia passar isso pro PDF, mas não passei. Depois da aula eu tento fazer essa implementação para ficar automático. Agora eu não vou conseguir, não. Tá. Bom, vamos lá então, no teste de Duncan, né, gente? A ideia, vocês estão vendo aqui minha tela direitinho? Uhum. A estatística de teste, então, é essa, né? O RP, a estatística de teste é baseada nisso. O RP, que vai ser o valor tabelado multiplicado pelo erro padrão. O erro padrão é raiz quadrado médio do erro sobre N. Beleza, o N é 6, quadrado médio do erro a gente já pegou da tabelinha nova que eu passei para vocês. E para a gente olhar o valor crítico lá, né, definir o valor crítico, a gente tem que olhar na tabela os valores. Eu passei para vocês, a gente fixou o alfa em 5%, e a regra é, se o valor em módulo da diferença entre as médias for maior do que o RP, esse RP maiúsculo aqui, a gente rejeita a hipótese nula de que as médias são iguais, ou seja, há evidências de diferença entre as médias ao nível de alfa, né, que seria 5% para a gente. A nossa tabelinha nova ficou assim, tá? Lá do R. Faltou só pôr a soma de quadrados total, mas o quadrado médio do erro é 5,6 e os graus de liberdade do erro são 20, né? Que são A
vezes N menos 1, né? A é o número de tratamentos, que são 4 dietas, vezes N menos 1, N é o número de réplicas, que é 6, tá? Então, 20 graus de liberdade. E aí, eu calculei as médias amostrais, a menor média, né? Na verdade, eu tenho duas menores médias, que são da dieta A e D, que elas são empatadas. E aí, eu tenho a média da dieta B e a média da dieta C, né? Nessa ordem aí. Agora, essa questão delas serem empatadas, isso aí não está bem especificado no teste, que é como se elas fossem uma única medida, né? E aí, para considerar isso no número de passos. Então, teria, na verdade, duas formas de fazer, dependendo de como vocês. Não sei como vocês especificaram, mas as duas formas estariam certas. Então, vamos primeiro calcular os valores tabelados, tá? Para cada valorzinho que eu especifiquei para vocês de Rzinho, a gente multiplica pelo erro padrão da média para achar o Rzão. Então, para P igual a 2, a gente ficou com 2,85. Para P igual a 3, 2,99. Para P igual a 4, 3,07. São os três valores que a gente vai usar para comparar. Qual valor a gente vai usar em cada comparação depende da distância entre as médias. Se a gente ordena as médias, tá? As médias ordenadas, elas estão assim. As médias A e D, elas são iguais, tá? Então, assim, claro que se elas são iguais, as médias amostrais são iguais, né? A gente não rejeita a hipótese nula de igualdade entre elas, né? Porque, na verdade, o intervalo de confiança para a diferença entre elas, ele vai estar centrado no zero, né? Então, não tem como a gente ter uma conclusão diferente dessa quando as médias amostrais são iguais. Então, essas médias A e D, a dieta A e D, a gente sabe que elas não são significativamente diferentes, né? Não há evidências para rejeitar a hipótese de que elas sejam diferentes no que se refere ao tempo médio de coagulação do sangue. Agora, e as outras, tá? Bom, considerando aqui, então, que eu tenho três valores diferentes, né? Eu tenho um valor das dietas A e D, um valor da dieta B e um valor da dieta C. E eles estão ordenados aqui. Então, na verdade, quando eu fizer a comparação, se eu estiver comparando A com a B ou a D com a B, tá? Tanto faz estar usando a A ou a D, o resultado vai ser o mesmo, tá? Então, assim, a gente não precisaria ficar repetindo. Então, por exemplo, eu vou comparar a dieta A com a dieta B. A dieta A e a dieta B, olhando na ordem, elas são sequenciais. Então, eu vou usar o P igual a 2, tá? A diferença em módulo entre elas é 5 e é maior do que o meu R2. Meu R2 eu calculei aqui como sendo 2,85. Ou seja, a gente rejeita, há evidências ao nível de 5% para rejeitar a hipótese nula de que as médias A e B são iguais, e o mesmo vale para as médias D e B, né? Porque A e D são iguais. Então, há dietas A e D são significativamente diferentes da dieta B, né? No que se refere ao tempo de coagulação do sangue. Agora, comparando a dieta A com a C, como elas são, né? Na verdade, eu tenho uma média entre elas, que seria a média B, eu uso o P igual a 3, tá? Então, aqui a gente não vai usar o P igual a 4, embora a gente tenha 4 médias por causa desse empate, tá bom? Beleza. E aí a diferença deu 7, maior do que o R3, né? O R3 foi 2,99. Então, da mesma forma, há diferença significativa entre a dieta A e C. Ou D e C, né? E quando eu comparo a B e a C, que são as maiores, elas são sucessivas, então eu vou usar o P igual a 2. Eu vou comparar com o R2, a diferença entre elas é 2, foi menor do que o valor crítico de R2. Então, se foi menor, a gente não rejeita a hipótese nula, ou seja, não há evidências de diferença significativa entre as dietas B e C. Então, eu posso falar o seguinte, as dietas A e B, né? Desculpa, A e D, elas não tem diferença entre elas. A dieta B e C não tem diferença entre elas, tá? Agora, quando eu comparo as outras, tem diferença. Então, é como se eu tivesse dois grupos ali. Tá, então, fazendo aquele esboço que eu tinha falado para vocês, né? Eu coloquei as médias amostrais ordenadas aqui, a A e a D já são iguais às médias amostrais, e aí a gente conecta com a linha
as que não foram significativamente diferentes, as que a gente não rejeitou a hipótese nula de igualdade, né? Então, A e D são iguais, B e C são iguais. Então, elas estão conectadas. Então, é como se eu tivesse dois valores ali, dois níveis de coagulação do sangue média, né? Um com a dieta A e D e outro com a dieta B e C, tá? Então, de acordo com o teste de Duncan, aqui é a questão da interpretação, que eu falo para vocês que é importante, tá? De acordo com o teste de Duncan, ao nível de 5%, né, não há evidências de que as dietas A e D diferem no que se refere ao tempo médio de coagulação do sangue, bem como as dietas B e C. Todos os outros pares de médios diferem significativamente entre si. Então, se eu comparo A e B, A e C, D e B, D e C, eles são significativamente diferentes, tá? Alguma dúvida, gente? Dúvidas? Gente, eu vou colocar, assim, eu não sei se... Eu nunca procurei no R esse teste diretamente, mas talvez se vocês jogarem aí no Google Duncan, teste de comparações múltiplas de Duncan, a nova, alguma coisa assim, deve ter esse teste lá no R, tá? Meio automatizado. A Duda falou, estou processando. Achei o teste. Você achou no R, Ézio? Achou? Gente, é aquilo que eu falei, comentei. Duncan.teste. Muito bem, legal. No Agricolae, né? Pacote Agricolae. Esse pacote é muito legal. Fausto colocou. Gente, é aquilo que eu falo. Na lista, se vocês quiserem fazer direto pelo pacote, tá? Ao invés de fazer as contas, pode. O que vocês não podem deixar de fazer é escrever as hipóteses que vocês estão testando, tá? Escrever quais são as comparações que vocês fizeram e como vocês chegaram no resultado. Enfim, vocês têm que explicar o teste, mas pode usar direto o resultado do R e interpretar bonitinho, tá? Beleza, gente. Então, não tem dúvidas? É isso mesmo? Podemos seguir em frente? Então, tá bom, né, gente? Então, tá bom. Podemos, a Lívia falou, muito bem. Bom, vamos voltar então. Agora, continuando, a gente vai para a verificação da adequação do modelo, tá? Então, como eu falei para você, gente, eu vou gastar agora um tempinho falando sobre análise de resíduos, sobre normalidade, sobre independência, sobre variância constante. Vocês vão falar, mas nossa, a Maria Luísa vai falar sobre tudo que a gente já sabe. Vou, porque é importante, tá? É importante a gente falar isso no contexto da nova. E aí eu prometo não ficar repetindo essas coisas nos outros desenhos, tá? É o que eu falei para vocês. A gente vai ver um monte de coisa aqui nesse desenho amostral, nesse desenho experimental, que é o experimento com um fator. Depois a gente vai falar, olha, tudo aquilo que eu falei de análise de resíduos lá vale para os outros desenhos que a gente fez. O Ézio falou, prof, as contas vão estar no Moodle também? Você fala a solução desse exercício, Ézio? Eu vou colocar lá para vocês, tá? Assim que terminar a aula, eu coloco. Beleza. Bom, então vamos lá. Verificação da adequação do modelo. Gente, tudo que a gente está fazendo aqui, né, essas comparações múltiplas, elas só fazem sentido se eu tiver certeza que o meu modelo A9, ele ajusta bem os meus dados, tá? Então, assim, na verdade, eu estou supondo que aquele modelinho que eu escrevi, que é o YJ igual a Mi mais tau I mais EPSILONJ, esse descreve bem as minhas observações. E também, né, esse modelo contendo não só a sua forma funcional, mas as características das distribuições associadas, ou seja, os erros têm que ter distribuição normal, independente, né, eles têm que ser independentes, identicamente distribuídos de acordo com a normal, com variância constante. Então, para todo epsilon e j, o sigma é o mesmo sigma.
E aí a gente fala, né? A gente vai verificar isso lá na distribuição dos erros. Essa variância desconhecida ela é estimada a partir dos dados, mas ela é constante. Então, esse é o nosso modelo. A gente quer saber, esse modelo realmente escreve bem os dados? Então, a gente pode, antes de rodar a nova, verificar já, por exemplo, verificar se a distribuição, a variância das observações é a mesma em todos os tratamentos. A gente pode fazer isso antes, mas é mais usual que a gente faça depois. A gente olhe para os resíduos e faça uma análise da suposição de homocedaticidade lá nos resíduos. Embora quando a gente tenha feito aqueles gráficos de valores individuais lá no comecinho, que seriam aqueles gráficos mais iniciais, eu já chamei atenção para isso, né? Será que a variabilidade é a mesma em todos os percentuais de algodão? Será que a gente tem a mesma variância aí da resistência do tecido? Então, a gente acaba olhando isso como uma análise mais descritiva, mas a gente vai checar mesmo nos resíduos, tá? Então, se as suposições forem satisfeitas, se esse modelo descrever bem os dados, a gente pode confiar nos resultados do nosso modelo ANOVA e tirar conclusões a partir disso, né? Fazer, por exemplo, uma otimização com base no modelo de planejamento de experimentos que eu defini aqui. Bom, então o nosso foco para verificar as suposições está nos resíduos. O que é o nosso resíduo, né? No nosso modelinho ANOVA? O nosso resíduo, ele é definido da mesma maneira como a gente conhece o resíduo lá do modelo de regressão. O resíduo é J, que seria o resíduo para jésima réplica no iésimo nível do fator ou no iésimo tratamento, ele vai ser a diferença entre o YJ, que é o valor observado da resposta, e o Y chapéu IJ, que é o valor predito, né? O valor ajustado pelo modelo. Quem que é o nosso valor ajustado pelo modelo? Se eu quiser predizer o YJ, com base no meu modelo, ele vai ser, com base na minha equação aqui, eu vou colocar o chapéuzinho aqui nessas quantidades, né? Ele vai ser o mi chapéu, que é a estimativa da média global, mais o tau i chapéu, que é a estimativa do efeito do iésimo nível do fator. Lembrando que o efeito, né, a gente fez até estimação pontual para ele, é a diferença entre a média naquele nível e a média global. Então, fazendo a conta aqui, substituindo os valores, as estimativas, né, pontuais aqui, a média global pela média global amostral, o efeito no iésimo nível pela média no iésimo nível menos a média global, a gente corta as duas médias globais e fica com y barra e ponto como sendo o nosso valor estimado, que é uma coisa bem intuitiva, né? Eu tô falando, olha, para qualquer, se eu quiser fazer uma predição da resposta para o iésimo nível do fator, o valor predito vai ser a média amostral naquele nível, tá? Então, o valor do resíduo vai ser a diferença entre o valor observado da observação Y e J e o valor da média naquele nível, tá? Isso é o nosso resíduo da ANOVA. Então, o que a gente faz? A gente calcula esses resíduos para todos os Y e J e a gente vai verificar qual que é o comportamento desses resíduos, se eles satisfazem as suposições do nosso modelo, tá? Isso é uma coisa automática, a gente vai fazer toda vez que a gente ajustar o modelo ANOVA, a gente quiser fazer um teste de hipótese com base na tabelinha nova, no teste F lá, a gente precisa verificar os resíduos. Então, às vezes, lá na frente, eu não vou ficar toda hora falando, verifica os resíduos, porque, gente, isso é básico, tem que verificar, tá? É claro que, assim, agora, na hora que a gente vai discutir sobre a análise de resíduos, a gente acaba vendo mais exemplos ou fazendo exercícios em que essas suposições, elas não são verificadas, justamente para a gente ver o que a gente faz nessas situações. E depois, quando a gente for ver os outros desenhos experimentais, a gente vai trabalhar mais com exemplos de exercícios em que as suposições sobre os resíduos vão ser verificadas, tá? Então, assim, é importante avaliar, tá? Sempre. Checar se as suposições são atendidas. Então, uma coisa que a gente sabe sobre os resíduos, esses RJ, esses valorzinhos aqui, se o meu modelo é adequado, a gente fala que eles são desestruturados. De uma maneira geral, esses resíduos não têm um padrão, tá?
Então, por exemplo, se eu avaliar um gráfico plotando os resíduos versus qualquer variável, eu espero não encontrar uma relação ali, não encontrar um padrão, a menos que essa variável esteja no meu modelo, como uma variável explicativa, como um fator, tá? E o que seriam essas suposições, né? Essas suposições que a gente faz para avaliar se tem alguma inadequação no meu modelo. Suposição de normalidade, independência e variância constante, tá? Bom, a suposição de normalidade. Suposição de normalidade, gente, tem várias formas da gente verificar, tá? Acho que todo mundo aqui já viu um teste de normalidade. A gente não vai fazer o teste, a gente não costuma usar o teste de normalidade na ANOVA. Por quê? Porque a ANOVA... Porque, assim, quando a gente faz o teste, a gente está sendo muito criterioso, tá? Então, a gente não precisa ser criterioso a ponto de fazer um teste. A gente pode fazer uma análise visual da normalidade dos resíduos aqui para a ANOVA, tá bom? Já é suficiente. Análise visual, a gente só tem que ter cuidado para não usar histograma, tá? Porque o histograma, mesmo que eu, por exemplo, gere dados de uma distribuição normal, se a minha amostra for pequena, meu histograma fica feio. E a amostra pequena, eu estou falando aqui do número mágico lá de N igual a 30, tá? Então, por exemplo, aqui eu gerei 8 valores da normal, olha como que fica o histograma. 8 valores pode ser o tamanho do meu experimento, dependendo, né? Se eu tiver um experimento pequeno, pode ser que eu tenha 8 valores de resíduo e vou fazer um histograma, o histograma vai ficar muito esquisito, eu vou falar, não é normal. Então, sim, o histograma não é um gráfico muito bom, tá? Por exemplo, para o histograma aqui que eu gerei para 15 observações de uma normal 0,1, né? Aqui já ficou até bonitinho, mas às vezes se eu rodar de novo, pode ser que ele fique totalmente assimétrico. Então, assim, não vamos tentar usar o histograma, não, a menos que eu tenha uma amostra grande. Um gráfico legal da gente usar é o gráfico de probabilidade normal, tá? E ele é um gráfico interessante porque ele me permite tanto verificar a grosso modo a normalidade. Por que a grosso modo? Porque na ANOVA, se eu tiver uma aproximação da normalidade, ainda que grosseira, para mim já tá bom. Por isso que eu não vou ser tão criterioso a ponto de fazer o teste. E também o gráfico de probabilidade normal já me dá uma indicação de outliers, tá? Que, nos resíduos, que seriam observações não tão bem ajustadas, tá? Que é uma coisa que me dá um alerta, é importante a gente checar. Então, o gráfico de probabilidade normal, ele tem dupla função. Para o experimento do algodão, gente, eu peguei lá direto do livro, aqui os valores já dos resíduos, e tem algumas informações importantes aqui para a gente. Uma delas é, aqui eu tenho a porcentagem de algodão, tá? Que seriam os meus tratamentos. As minhas observações, elas estão aqui nesse quadradinho. O valor observado é sempre esse valor da esquerda, tá? O valor da direita, o valor que está à direita de cada um, que está entre parênteses, é a ordem de coleta dos dados, que é uma coisa que é importante para a gente, que a gente vai usar. Então, por exemplo, o primeiro valor coletado, como foi um experimento completamente aleatorizado, tá vendo como que a ordem ela é totalmente aleatória? O primeiro valor que eu coletei foi esse aqui. 20% de algodão, tá? Eu coletei 12. O segundo valor que eu coletei foi esse aqui. Foi 30% de algodão, coletei 22. E assim por diante, tá? Então, aqui eu tô com essa ordem de coleta porque ela também é uma informação importante na minha análise de resíduos. A gente vai usar ela daqui a pouco. E o valorzinho que está aqui nesse quadradinho pequenininho é o resíduo para aquela observação. Bom, o resíduo a gente sabe, né? Eu tenho, a diferença entre o valor observado, por exemplo, o valor observado aqui foi 7, e o valor predito ou ajustado. O valor predito ou ajustado é a média, tá? Que é 9,8. Então, aqui eu vou ter a média naquele nível, né? Então, 15% de algodão, a média foi 9,8 e cada valorzinho de resíduo vai ser a diferença entre aquele valor observado e aquela média, tá bom? Então, eu tenho os meus resíduos aqui também. Vamos usar essas informações aqui. Bom,
Para eu fazer o gráfico de probabilidade normal no R, eu primeiro ajustei aqui a nova, tá? Eu entrei com a minha resposta. Isso aqui a gente já tinha feito no R, lá naqueles comandinhos, tá, gente? Naquele arquivo, né, do R que eu salvei para vocês. A gente já tem aqui a entrada dos dados da variável resposta, da variável do fator de interesse, que seria o percentual de algodão. E aí a gente fez o modelinho, tá? Usando o comando AOV. E aí a suposição de normalidade, eu fui lá e salvei os resíduos, tá? Eu salvei tudo no objeto modelo. E aí eu fui lá e puxei o residuals aqui do objeto modelo, salvei no EIJ e fiz o que é norme e pus um que é line para ele traçar a linha, só para eu ver se os pontos eles estão aproximadamente em torno da minha linha, né? É esperado. É de papai, filho. Ô, filho, olha só, eu tô dando aula e eu vou demorar. Tá? Pede seu pai. E aí, assim, é esperado, claro, a gente não tem muitas observações, mas a grosso modo, os pontinhos eles estão seguindo a reta, né? Parece razoável aqui a suposição de normalidade. E aí, aquela questão que eu falei quanto os outliers, que o gráfico de probabilidade também já me dá essa ideia dos outliers, né? O que seriam outliers na distribuição dos resíduos? Estou falando que se ele é um outlier, ele é um resíduo que é muito grande ou muito pequeno, né? Então, o que acontece? Se eu tenho um resíduo que é muito maior do que os demais, em módulo, né? Eu estou com uma diferença muito grande na observação coletada para a observação predita, o valor que está fora do que seria esperado, eu posso ter tido um erro na minha coleta, pode ser um erro de digitação, enfim, pode ter várias fontes de problemas. E se tratando de um experimento planejado, fica mais fácil da gente voltar lá para investigar, né, o que pode ter acontecido, a gente espera. Então, sempre é bom, você levantou a luzinha ali e falou, poxa, tem alguma coisa errada, acendeu o alerta. O que pode ter sido? Será que aquele valor realmente faz parte, né, dos meus dados? Pode ser o caso. É sempre bom investigar. A gente nunca deve descartar uma observação porque é um resíduo um valor atípico, um outlier, sem realmente investigar. A gente só descarta quando a gente tem certeza de que foi um erro, né? E aí a gente precisa substituir aquela informação ali em algumas vezes. Uma forma da gente identificar se um valor estranho nos resíduos, né? Um possível outlier, tem ou não impacto no meu modelo, é eu ajustar o modelo com aquele valor e sem aquele valor. Eu tiro e ajusto. E muitas vezes as minhas estimativas, elas vão ser muito próximas, tá? O que me informa que aquele valor não tem uma influência muito grande, tá? Maneira da gente avaliar também o impacto desse outlier. E aí, uma coisa legal da gente fazer é usar os resíduos padronizados, tá? Que é mais utilizado para verificar outliers do que os resíduos originais, nas unidades originais. Então, eles são padronizados, eu vou pegar o EIJ, vou dividir pela raiz do quadrado médio do erro, que seria a estimativa do desvio padrão, né, da distribuição do erro para padronizar. A distribuição do erro é uma normal com média zero e variância sigma ao quadrado, que é estimada pelo quadrado médio do erro, então aqui eu padronizo pela normal 0,1, como se eu estivesse subtraindo a média aqui, que é zero. E aí, o que a gente tem? A gente tem que esse valor aqui, com base na normal, né, pelo que a gente conhece da normal 0,1, a probabilidade de eu ter um valor de resíduo padronizado, né, dado que ele segue essa distribuição, entre menos 1 e 1 é 68%. Então, assim, eu espero que aproximadamente 68% dos meus resíduos caiam entre menos 1 e 1 desvios, né, da média, que é zero. A probabilidade de estar dentro de mais ou menos 2 desvios é 95%. 2 desvios é um valor usado como referência para os resíduos padronizados em vários softwares, tá? Tem vários softwares estatísticos que já colocam menos 2 e 2. Todos os resíduos que estão fora dessa faixa, normalmente eles listam aqueles valores, tá? Já para chamar a atenção. Só que a gente sabe que
Numa normal padronizada, a chance de estar dentro de mais ou menos 2 desvios é 95%. Então, assim, eu ainda vou ter 5% das observações, eu espero, né, esperado que 5% estejam fora dessa faixa de mais ou menos 2 desvios, e tá tudo bem, faz parte dos dados, tá? Agora, se eu tiver uma quantidade maior do que seria esperada, bom, é estranho. E, além disso, ainda que eu tenha 5% esperado, como normalmente minha base de dados não é tão grande, vale a pena investigar para 2 desvios, tá? Só para a gente se certificar, por mais que eu tenha 5% ali de valores esperados. Agora, 3 desvios já é bem estranho, porque 3 desvios é 99%, 99,73%. Então, a chance de estar fora, tá? É muito pequenininha, 0,27%. Então, a chance de você ter, sei lá, no experimento com, mesmo que eu tenha um número grande de observações, 40 observações, a chance de você ter um valor que caia no 0,27% é muito pequena. Então, realmente, é mais provável que seja um outlier, do que seja um valor que faça parte dos seus dados, tá? E o gráfico de probabilidade normal dos resíduos padronizados, diferente daquele que a gente fez antes, que era para os resíduos originais, ele já sai quando você pede o plot do modelo. O modelo que foi onde eu armazenei a minha nova, eu peço o plot modelo 2. E aí ele já me dá esse gráfico, que é dos resíduos padronizados. E aí o próprio R já marca, tá vendo? Como ele coloca o número da observação usando algum critério, que não é um critério de 2 e menos 2, não. Tá vendo? Porque a faixa de 2 está aqui, ele já marcou um valorzinho aqui. Aqui ele marcou um outro, e aqui ele marcou outro. Esse aqui está fora de menos 2. Mas o R já tem algum critério para alertar, para sinalizar aquelas observações, que aí é interessante falar, peraí, observação 24. Quando que isso foi coletado? Quem coletou? Qual foi a condição de coleta? Pode ter acontecido alguma coisa? Será que realmente isso faz parte dos meus dados ou isso é alguma coisa que está errada, que foi registrada errado? Então, é esse tipo de busca que a gente faz, tá? Então, quando a gente fala em normalidade, a gente está sempre pensando nos resíduos. Desculpa, a gente está sempre pensando nos outliers, tá? Também. Bom, o outro gráfico bem importante, que aí já seria para verificar a segunda suposição, que é a suposição de independência, ou, né, a independência dos resíduos ao longo do tempo, é uma suposição que a gente só consegue verificar quando a gente tem registrada a ordem de coleta dos dados. Como a gente está pensando aqui, que a gente está planejando o experimento, a gente vai registrar essa ordem de coleta, né? Agora, quando a gente está pegando dados de um experimento já coletado, se não tivesse informação, não tem como verificar a suposição de independência dos resíduos. Aqui, por exemplo, eu fiz um gráfico com essa ordem de coleta que está registrada aqui, que está entre parênteses, tá? Eu plotei os resíduos, que são os valores aqui no quadradinho, no eixo Y versus a ordem de coleta no eixo X. E liguei, é importante a gente conectar os pontos com a linha para a gente ter essa ideia temporal, tá? E quando eu falei lá no início que a gente espera que os resíduos sejam desestruturados, a gente está falando que a gente espera uma variabilidade, né, uma aleatoriedade em torno de 0, sem um padrão específico, que é o que parece ter aqui, né? Não parece ter algum problema específico de, os resíduos estão aumentando à medida que o tempo foi passando, ou os resíduos estão diminuindo, ou eu tenho um padrão cíclico aqui indicando que teve alguma questão ali ao longo do meu experimento, tá? Que pode ter afetado os valores que eu coletei. A gente espera que, independente do momento em que aquela observação foi coletada, ela vai ser ajustada da mesma maneira do modelo, né? Porque se eu tenho um resíduo que está ficando maior, eu estou falando que eu estou errando mais à medida que as observações foram coletadas, né? Eu estou errando mais no meu ajuste. Então, aqui, quando a gente tem essa informação para fazer o gráfico, né, é isso, a suposição de independência, ela está ligada com autocorrelação nos resíduos, é a correlação do resíduo daquele momento com o resíduo da observação que foi coletada anteriormente. Autocorrelação é uma coisa que a gente não quer.
A gente quer que os resíduos sejam independentes. Bom, e a grande questão é, se eu tiver problema de autocorrelação, né, se eu não tiver resíduos independentes ao longo do tempo, é uma coisa difícil de eu resolver depois que eu coletei os dados. Que provavelmente isso está ligado à forma como o experimento foi conduzido, à forma como o experimento foi coletado mesmo. Então, não tem, assim, se não for normal, se o resíduo não tiver distribuição normal, tem como a gente tratar. Mas se os resíduos não forem independentes, fica difícil de tratar estatisticamente, tá? Porque é um problema estrutural, um problema de coleta mesmo. Bom, a aleatorização adequada evita isso, tá? Isso é muito importante. Quando a gente fala que né, a base do planejamento de experimentos é replicação, aleatorização e blocagem, a aleatorização está ali, por quê? Porque ela é fundamental, né? Justamente para você evitar esse tipo de problema depois que você já está ajustando o seu modelo. Bom, quando a gente fala em resíduos que não são independentes ao longo do tempo, quando eu falo que existe um padrão ao longo do tempo dos resíduos, que não é o que a gente quer, esse padrão pode ser causado por vários problemas que ocorreram durante a coleta. Por exemplo, a pessoa que está fazendo a coleta, pode ser que ela tinha um grau de experiência na condução daquele experimento ali, tinha pouca experiência, e à medida que ele foi fazendo o experimento, coletando os dados, ele foi ficando mais experiente, ele foi conseguindo coletar melhor aquela informação, tá? Então, isso mudou ao longo do tempo. E como é um fenômeno ao longo do tempo, eu consigo ver só nesse tipo de gráfico. O efeito, por exemplo, da temperatura ambiente. A temperatura ambiente exerce um efeito, né? Ao longo do dia, eu coletei meu experimento, ao longo do dia minha temperatura foi aumentando, e com isso eu tive um impacto, né, na medida que eu coletei. Isso vai aparecer nesse gráfico, tá? Uma outra coisa que pode acontecer nesse gráfico também é a forma de funil. Eu tenho uma variância pequena ao longo do tempo dos resíduos, e essa variância ia aumentando, tá? Então, a variância em forma de funil, ou de megafone, né? Enfim, o pessoal fala, com uma variância aumentando ao longo do tempo, que pode indicar, por exemplo, fadiga do operador, cansaço do operador, né? Tem várias fontes, mas percebam que todas elas estão ligadas a problemas de coleta, tá? Então, é um gráfico importante da gente fazer sempre que a gente tiver essa informação disponível. Bom, e aí, gente, a terceira suposição, que talvez seja que dê um pouco mais de trabalho, não, né? Na verdade, todas as violações dessas suposições, seja normalidade, independência, elas têm que ser tratadas de alguma maneira, mas uma suposição muito importante também é de homocedaticidade, né? Ou de variâncias homogêneas, né, ao longo dos valores ajustados. E aquilo que eu falei, os resíduos eles têm que ser desestruturados, né? Eles não podem ter qualquer relação, eles não podem ter relação com qualquer outra variável, tá? E aí, se eles tiverem relação com alguma variável, essa variável tem que ser incluída no modelo, como uma variável explicativa, né? Que é uma forma também da gente identificar se eu deixei de incluir alguma informação. Tem alguma variável que pode entrar. Agora, o gráfico clássico que a gente faz para verificar a suposição de homocedaticidade é o gráfico do EIJ, que é o valor do resíduo, EIJ, vezes o valor ajustado para aquela observação, né? Resíduos versus valores ajustados. E aí, se eu tenho uma variância constante ali, ao longo dos valores ajustados, se os resíduos têm a mesma variabilidade ali, eu tenho a suposição de homocedaticidade satisfeita, tá? Agora, se eu tiver algum padrão, por exemplo, vamos pensar no megafone, né? No funil ali. Eu aumento o YJ, a variância do erro aumenta. Se eu tenho esse tipo de comportamento aqui, eu estou falando que o meu erro é proporcional ao tamanho da observação que eu estou predizendo. Então, se eu estou predizendo para observações maiores, que seria o Y, chapéu e J, eu estou errando mais. E é o tipo de coisa que a gente não quer. A gente quer que o modelo tenha a mesma habilidade preditiva, né? Independente da grandeza da observação que eu estou predizendo. E aí, uma outra coisa
que também pode causar uma violação nessa suposição de homocedasticidade é a própria normalidade, tá? Às vezes, quando eu tenho vamos supor que eu tenho uma distribuição, tá? Seja para resposta, seja para os resíduos, que não seja uma distribuição normal, especialmente se for uma distribuição muito assimétrica, pode ser que o meu gráfico de resíduos versus valores ajustados fique com algum comportamento estranho, tá? Que pode acontecer porque essas distribuições assimétricas, elas tendem a ter os parâmetros média, não seria média de desvio, né? Mas os parâmetros dessas distribuições, eles tendem a ser associados entre si, né? Então, por exemplo, a variância é uma função da média. Então, à medida que eu aumento a média, a variância aumenta. Então, às vezes, uma violação da normalidade também pode causar um problema nesse gráfico, tá? Então, de uma forma geral, esses gráficos de resíduos, seja de resíduos versus ordem, resíduos versus valores ajustados, resíduos versus qualquer outra variável, eles devem ser desestruturados. Não deve ter qualquer relação, qualquer comportamento padronizado, tá? A gente quer variabilidade ali, uma aleatoriedade em torno de zero, né? Que seria o valor médio do resíduo. Para a gente pegar o gráfico de resíduos versus valores ajustados, a gente pede o plot 1, tá? Do objeto modelo. E aí a gente tem, para o experimento do algodão, por exemplo, a gente tem isso aqui. A gente tem aqui os resíduos, os valores ajustados, tá, gente? No eixo X. E os resíduos, tá? E ele já coloca aqui um ajustezinho para verificar se realmente está paralelo ao eixo X. E aí a gente observa como que está a variabilidade ao longo disso, né? O R também marca alguns pontos aqui, com base em algum critério. Aqui não está dando para ver direito, mas ele põe o número perto de alguns pontos para identificar observações que têm valores de resíduos maiores. Mas a gente vê assim, não tem um comportamento de funil, por exemplo, tá? A variabilidade aqui, ela não está aumentando ao longo do tempo. Inclusive, assim, tem uma variabilidade relativamente alta aqui por causa desses outliers, possíveis outliers, mas depois ela se mantém, né? Então, assim, esses gráficos de resíduos são gráficos que a gente olha e a gente... É uma análise bem visual mesmo. Se tiver algum problema, ele vai saltar os olhos, né? Normalmente são coisas que incomodam. Você fala assim, não, tem alguma coisa que não tá legal. Mas é interessante a gente fazer essa análise visual e a gente pode também fazer alguns testes específicos no caso da homocedasticidade também, ou na normalidade, mas como eu falei, tá? Às vezes a gente não precisa ser tão criterioso. Bom, em relação a essa questão de ser criterioso, né? Como eu falei, de uma maneira geral, a normalidade dos resíduos, a ANOVA, ela é robusta a violações leves da normalidade. Então, só fazer o gráfico de probabilidade já é suficiente, você não precisa fazer teste de normalidade. E como que seria quanto à homocedasticidade, tá? O teste F, ele é pouco afetado se essa suposição de homocedasticidade for violada, para o caso da ANOVA balanceada com efeitos fixos, que é o nosso exemplo do algodão. Tá? É a ANOVA balanceada porque eu tenho o mesmo número de réplicas em todos os níveis e os efeitos são fixos, porque a gente já falou, né, da diferença entre efeito fixo e aleatório, e aqui a gente tem um experimento com efeitos fixos. Nesse tipo de experimento, mesmo que eu tenha uma violação leve da suposição de homocedasticidade, ela não vai atrapalhar o meu teste F, não vai comprometer o poder do meu teste F, da minha tabela nova, tá? Então, assim, para a gente, nesse tipo de experimento, basta fazer um gráfico, tá? E se não tiver nenhuma violação muito clara, a gente já fica de boa. Agora, se eu tiver um experimento com efeitos aleatórios, que é o que a gente vai falar depois, ou se a minha ANOVA for desbalanceada, eu devo ser mais criterioso com a suposição de homocedasticidade. Aí, às vezes, vale a pena fazer um teste, um teste de igualdade de variância, além de fazer o gráfico, tá? De resíduos versus valores ajustados. Na ANOVA desbalanceada, o que costuma acontecer?
se as variâncias forem diferentes nos tratamentos, né? Porque a violação da suposição de homocedasticidade é isso. Eu estou falando que eu não tenho a mesma variabilidade na resposta em todos os tratamentos. Ou o que está diretamente relacionado com a variabilidade no erro, que é a mesma. E aí, o que costuma acontecer é, se os tratamentos que tiverem o menor tamanho amostral, porque ele é desbalanceado justamente porque os tamanhos amostrais são diferentes. Se os tratamentos com os menores tamanhos amostrais tiverem maiores variâncias, eu tenho um erro tipo 1 inflado. Tá? Então, o meu erro tipo 1, o meu poder do teste F, ele é menor nessas situações. Então, e se a gente tem uma violação dessa suposição? A gente tem que usar uma transformação, né? A suposição de igualdade de variâncias, diferente da suposição de independência, né? A suposição de independência normalmente é problema na coleta. Dificilmente eu consigo corrigir isso com análise estatística. Agora, a suposição de igualdade de variâncias é uma suposição para o meu modelo. Então, normalmente eu consigo analisar os dados, né? Mesmo que eu não tenha as variâncias iguais. Normalmente a gente pode tentar uma transformação, tá? Existem várias transformações estabilizadoras da variância. A gente aplica uma transformação na variável resposta, a gente faz o modelar nova na variável resposta transformada, depois a gente volta para a variável original para tirar as conclusões, mas a gente pode usar esse artifício, tá? Mas antes disso, eu queria falar de alguns testes, tá? Alguns testes que existem para ajudar a gente a verificar essa suposição de igualdade de variância. Se eu quero ser mais criterioso, vale a pena fazer um teste, ou se eu fiquei em dúvida pelo gráfico, eu falo, peraí, esse gráfico aqui de resíduos versus valores ajustados me deixou com dúvida. Será que a variância ela é constante ao longo desses valores? Então, vale a pena fazer um teste, tá? Tem vários testes na literatura, vários mesmo. Eu vou falar de 2 que podem ser usados em situações distintas. O primeiro é o teste de Bartlett, vocês devem já ter visto. Então, da mesma forma como na ANOVA, a hipótese nula de que as médias são iguais, né? O teste de Bartlett, a hipótese nula de que as variâncias são iguais, tá? Então, estou falando que a variância no primeiro tratamento é igual à variância no segundo, que é igual à variância no 10º tratamento, ou pelo menos um par de variâncias é diferente, né? Os valores são diferentes. Essas são as minhas hipóteses. A gente tem uma estatística de teste baseada aqui na distribuição Q quadrado, e ela vai depender de 2 quantidades, assim, uma forma mais fácil de mostrar a estatística de teste seria Q e C, tá? Que podem ser calculadas aqui com base nessas fórmulas. Aí a gente lembra que o N grande é o número total de observações, A é o número de tratamentos, NI é o número de observações, número de réplicas no 10º tratamento. O SI aqui seria o desvio padrão amostral do 10º tratamento, tá? Que é calculado com base... Aliás, é o desvio padrão normal. E aí a gente tem um desvio padrão combinado, uma variância combinada que usa essas medidas aqui, tá? De variâncias amostrais de cada tratamento. E aí a gente rejeita a hipótese nula se o meu valor da estatística de teste for maior do que o valor da Q quadrado com A menos 1 grau de liberdade. E esse teste de Bartlett, ele é muito sensível à suposição de normalidade. Eu só posso usar se eu realmente tiver verificado a questão da normalidade, tá? Porque se os resíduos, né, se a minha resposta, enfim, não tiver distribuição normal, eu não devo usar o teste de Bartlett, tá? Então, nos dados lá da resistência da fibra, voltando nesse exemplo, a gente tem aqui, tá? Para a gente fazer o teste de Bartlett, quais seriam as variâncias amostrais de cada tratamento, que são os valores assim, a gente está comparando as variâncias populacionais, né? A gente pode ver, olha, o primeiro tratamento, que é 15% de algodão, a variância amostral é 11,8. No terceiro tratamento, que é 25% de algodão, olha como que a variância amostral é 4,3, né? As variâncias amostrais são relativamente diferentes entre si. Agora, e as populacionais? A gente vai fazer o teste, então a gente calcula aquela variância combinada, calcula o Q, calcula aquelas medidas, e o valor
da estatística de teste foi 0,93, tá? E aí, a gente fazendo, olhando o valor tabelado, 9,48, tá? Então, ficou bem fora da região crítica, 0,93, né? A 9,48 é o valor que delimita a região crítica. Então, como o valor da estatística de teste não caiu na região crítica, a gente não rejeita a hipótese nula, tá? Então, não há evidências de diferenças significativas entre as variâncias, tá? Então, eu assumo que as variâncias são iguais, pelo teste de Bartlett. Aí, gente, o outro teste que a gente tem é o teste de Levene, tá? Que também tem o mesmo objetivo, testar a igualdade de variâncias. Mas a questão do teste de Levene é que ele é mais robusto para violações da suposição de normalidade. Então, mesmo quando a suposição de normalidade não é satisfeita, a gente pode fazer o teste de Levene, tá? Então, a gente calcula. O teste de Levene, ele é baseado numa medida, tá? De distância, que é o que a gente chama de DIJ. DIJ aqui é a diferença, né, em módulo entre a observação YJ e a mediana no iésimo tratamento. Então, percebam que o DIJ, ele é uma medida de variabilidade, mas ele não é uma medida de variabilidade em torno da média, que é a nossa variância tradicional. Tá? Ele é uma medida de variabilidade em torno da mediana. Então, o que eu faço? Eu calculo, para cada observação YJ, eu calculo essa distância. Tá? Então, qual que é a diferença entre aquela observação e a mediana naquele grupo em módulo? E o meu teste de Levene, ele não compara, a hipótese nula não é de igualdade de variâncias, tá? Igual o teste de Bartlett, que a hipótese nula aqui é que a primeira variância é igual à segunda, que é igual à ésima variância. Aqui não, aqui as hipóteses, elas são relacionadas aos valores médios dessas distâncias, tá? A hipótese nula, porque na verdade eu vou fazer uma nova para comparar médias, em que as médias são as médias dessas medidas de variabilidade, que são os meus DIs, tá? Então, estou falando, a média dos valores DIJ no tratamento 1 é igual à média no tratamento 2, que é igual à média no AESmo tratamento. Então, perceba o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo comparação de uma medida de distância com a mediana e estou avaliando a diferença entre essas médias por um teste que não requer a normalidade, tá? E eu faço uma nova para essas medidas. Então, eu calculo essas medidas lá e analiso como se fosse uma nova mesmo, em que a minha variável resposta são meus DIJs, ao invés dos Ys e J, tá? Lá no R, gente, eu coloquei aqui o comandinho, tá? Esse eu já conheço, então eu coloquei aqui. O teste Bartlett, tem o comandinho bartlett.teste, que aí a gente põe a resposta em relação à variável, o fator, né? Que tem que ser uma variável categórica. Eu botei como factor aqui, para ele entender que é categórica. E aí o teste Bartlett, tá vendo o valor da estatística de teste que a gente achou? 0,93 para o experimento do algodão. É o mesmo valorzinho que a gente achou aqui, ó. No exemplo, tá? Está aqui, 0,93, tá? E aí o p-valor já me dá o p-valor, 0,91, p-valor bem alto, a gente não rejeita a hipótese nula de que as variâncias são iguais. E o teste de Levene, tá? O teste de Levene, eu tenho que rodar uma biblioteca, essa CAR, para poder pegar o comando. É o Levene teste, a gente faz da mesma maneira. Resposta versus fator. E aí ele me dá aqui o p-valor. P-valor 0,86, tá vendo? Que é o estatística F, é como se fosse uma tabelinha nova. E 0,86 é o p-valor, ou seja, eu não rejeito a hipótese nula de igualdade entre as médias de distâncias, né? Então, também não há evidências de violação de que as variabilidades são iguais nos grupos, tá? Então, esses seriam meus dois testes,
que a gente pode usar. E aí, gente, antes de continuar, vocês têm alguma dúvida? Eu vou fazer chamada. Tá? Professora, Então, uma quietinho. dúvida rapidinho. Sim. É lá adiante, daquele outro exercício. Quando as médias são iguais, você disse que não. Você não conta o passo, por exemplo. É isso mesmo? Isso, porque pois é, deu um empate entre duas médias, né? As médias amostrais. Então, ali eu tenho um único valor, tá? Então, eu não conto como sendo mais um passo para fazer a comparação. Então se fosse, por exemplo, A, B e C, aí do A para o C seria 2, né? Isso. Se o A e B são iguais, por exemplo. Tá bom. Obrigado. Tá? É importante ter esse cuidado com esse detalhe, porque por acaso nesse exemplo teve esse empate, né? Se não tivesse, a gente ia usar outros valores da tabela, tá? Tá, deixa eu fazer a chamada aqui. Gente, vocês estão muito quietinhos hoje. O que está acontecendo? Vocês estão muito animados pro feriado? O Thiago falou, não tem lembrança de ter visto esses dois testes, que é o teste de Levene e de Bartlett, né? Eles são testes bem específicos. Então, pode ser que vocês realmente não tenham visto. Não sei, talvez nas disciplinas mais básicas, não sei se tem um foco muito grande em comparar variâncias. Normalmente a gente está comparando média, comparando proporção, né? Comparando outras medidas que não medidas de variabilidade. A Lívia falou, tá, Levene, vocês viram com a Renata em modelos. O Ezio falou, tem feriado? A gente tem feriado? O Lobão não lembro de ter dado. Então em modelo, Dia das Crianças. Feriado, na verdade, acho que é de alguma padroeira, né? Nossa Senhora de... Ai, gente, eu nem sei. Nossa Senhora de Aparecida, sei lá. Eu acho que é Nossa Senhora de Aparecida. Né? Mas eu gravo o Dia das Crianças. Não, de fato, né? É o feriado das crianças mesmo. Vamos lá. É que fiz modelo 2 vezes. Primeiro com a Duarte, depois Lobão. Quinta é dia dos professores. É verdade, gente. Segunda é feriado, né? A Duda falou. É segunda, justamente, que a gente não vai ter aula, lembrando, né? Teremos folga na nossa aulinha. Segunda, agora quinta, dia dos professores tem aula, não é feriado. Não temos, a gente só comemora. Comemora com aula, inclusive, né? Vamos lá, gente. André, quinta tem aula, tá, gente? Segunda que não tem. Oi, tô aqui. Sim, André, Ézio. Eu. Muito bem. Fausto. E Presente. Justiça. Geral pedindo um bolinho no iFood. Eu concordo, gente. Vamos pedir um bolinho na quinta-feira para comemorar. Fausto presente. João Pedro. Bolo da Falzira. Aí sim, hein? João Pedro, beleza. José Ricardo. José Ricardo disse que a conexão estava ruim. Presente. Beleza. Lívia. Eu. Maria Eduarda. Eu. Renan. Renan não está. Bolo da tia da cantina. Nossa, gente, que saudade daquele bolinho. Nem me fale. Muito bom. Tiago. Presente. E Vivian. Eu. Muito bem, acho que só o Renan que não tá. É isso mesmo?
Ai, gente, peraí, eu acho que eu fiz a chamada errada. Ai, gente, desculpa. É porque eu fiz a chamada. Deixa eu fazer de novo. É porque eu não tinha feito chamada aula passada, né? Porque o sistema estava estranho. Então, na aula passada, na verdade, não sei porque eu fui chamada, mas Na acho que eu aula não. passada, eu acho que o Renan tava, professora. É, gente, eu não fiz chamada, né? Então foi isso. É, não, eu dei presença para todo mundo na aula passada, porque. Acho que tava com erro lá no É, portal, não sei. Não tava? mas né, não, eu já coloquei presença para todo mundo. É porque ele sempre. Próxima data que ele coloca é a data da aula que você ainda não colocou presença. Beleza, tá certinho, então. O bolo dela é baratinho, R$ 2. Bom, gente, muito bem, gente. Olha, eu vou encerrar por aqui. Vocês estão muito desanimados hoje. Então, vamos lá. Porque essa última parte, na verdade, está faltando essa parte de selecionar uma transformação para estabilizar a variância, que é uma coisa bem importante, tá? Então, eu vou dar ela no começo da próxima aula, que vocês vão estar mais animados. Que é a única parte que ficou faltando de adequação do modelo, tá? Porque a gente falou sobre normalidade, dentro da normalidade, sobre os outliers, falou sobre independência, falou sobre homocedaticidade. Agora, a última pergunta que tem é, tá, beleza, e se a suposição de homocedaticidade não for satisfeita? Como que eu encontro uma transformação adequada para estabilizar essa variância? Só que, na verdade, tem bastante coisa que a gente tem que fazer aí dentro, então vou deixar para falar na próxima aula, para não ficar corrido. E aí, então, a gente, além de falar isso na próxima aula, a gente fala sobre determinação do tamanho da amostra, né? Que é uma coisa importante sobre a análise de poder, a gente já começa a falar sobre isso também, tá? E aí, lembrando, gente, eu coloquei os códigos, o código tá lá no R atualizado e os slides também, tá? E aí, alguém tem alguma dúvida? Bom, não. Beleza, então, gente. Eu vou Então, tentar a replicar gente... aqui. Se eu tiver alguma dúvida, eu te pergunto, professor. Tá. Beleza, eu coloquei os códigos nos slides e tem lá no arquivinho do R também, tá? E aí é isso, gente. Bom feriado para vocês. E a gente se vê na quinta, então, tá? Qualquer coisa, vocês me mandam e-mail ou mandam uma mensagem aqui no chat do Teams, tá bom? Beleza. Valeu, galera. Bom descanso para vocês, tá? Obrigada, um beijinho. Beijo, bom feriado. Para vocês também. Bom feriado, professora. Valeu. Ézio, fique aí, por favor. Quero falar com você. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo encerrar a gravação. Stop recording.